Saudações a todos os inscritos e visitantes do canal Despertar de Consciência. Sejam bem-vindos à série da Ashera, a deusa de Israel. E chegamos à parte 9, onde a gente vai fazer uma investigação aí perspicaz sobre um assunto aí do candelabro, né? O menorá, onde, segundo a live da Ângela Natel, que deu lá a entrevista, né, no canal do Miranda, ela afirmou categoricamente que o menorá é a árvore sagrada de Ashera. Inclusive, ela mostrou lá algumas evidências, né, e a gente vai mostrar isso para vocês e saber se realmente a menorá é a Ashera de verdade. E se for a Ashera de verdade, você que está me assistindo que é cristão e tem menorá, vai ter que destruir a menorá na sua casa, na sua igreja, né? Vai ter que abolir esse objeto aí da sua casa, né? Se for verdade, tá? Se for mentira, aí já é outra história, cada um faz o que quiser. Muitos cristãos afirmam que o menorá, inclusive, ele é símbolo do Espírito Santo. Tem muita gente isso aí. Mas não é verdade não, tá? Isso é tudo fé. E eu me lembro muito bem quando Ângela Natel afirmou que o menorá é a árvore de Ashera. Eu me lembro muito bem nessa live que os participantes ficaram escandalizados, né? Espantados com o que ela afirmou. Foi uma espécie de uma bomba atômica. Mas o grande objetivo desta parte 9 não vai ser confrontar a Ângela Natel. Não. É a gente expor isso aí de verdade, né? E você vai compreender por que igrejas aí que existem no Brasil têm esse objeto menorá, sendo ele um símbolo judaico, e se ele é de Ashera ou não. Enfim, nós vamos utilizar aí um pequeno trecho desta live que eu editei, né? E vamos ler o Torá, livro de Shemot, o livro do Êxodo, onde lá fala do candelabro, correto? Então, toda a história possui sempre dois lados. É melhor você saber do que crer, né? Do que ficar acreditando, né? Mas enfim. Mas antes da gente iniciar a nossa investigação, eu lhe convido calorosamente, você que não é inscrito neste canal, se inscreva no canal, você que não é inscrito, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe e solta a vinhetinha. Golden menorah constructed by the Temple Institute for use in the Holy Temple stood in the corridor here in the Old City of Jerusalem for 7 years. It's now been moved to a new location on the stairs that lead to the Western Wall Plaza and, in fact, the Temple Mount. The Bible commands us, "And you shall make a menorah of pure gold. Of beaten work shall the menorah be made." To meet this daunting challenge, the Temple Institute, after many months of intensive research, assembled a team of artisans and craftsmen, engineering experts and scientists to recreate the golden menorah fit for use in the Holy Temple. The menorah contains 95 pounds of pure gold. Today valued at $2 million, its total weight is 1/2 ton. To facilitate the move, a special steel frame was devised to protect the menorah throughout the duration of its journey. Silver trumpet blasts are sounded as the workers raise the menorah up out of the Roman corridor and towards its destination, alongside the Yehuda Halevi staircase, 440 yards away.
As it enters into the Jewish Quarter Plaza, throngs of onlookers and well-wishers escort the menorah along its way with jubilant song and dance. For 2,000 years, the Jewish people have become accustomed to the scene depicted on the Arch of Titus, notorious symbol of Jewish exile. Our forefathers, forced to carry the sacred vessels of the Holy Temple out of Jerusalem and into exile. Witnessing the menorah once again being carried through the streets of Jerusalem, but this time towards the Holy Temple, filled the people with an overwhelming feeling that history was being reversed, a circle being closed. Young girls hold the 7 oil lamps, each designed to contain 1/2 lug, 150 grams of pure olive oil. The protective frame is removed and the menorah is set safely in its new position. Rabbi Yisrael Ariel of the Temple Institute sets the first oil lamp in place. Yehuda Glick, the Institute's director, along with the moving foreman, places the 7th lamp. The 7th night of Hanukkah marked the dedication ceremony, where prominent guests and notables celebrated the golden menorah, now standing in its new location. The menorah was unveiled by Yonah Metzger, the chief rabbi of Israel, and Oleg Rabinovich, son of the menorah's main benefactor. Hanukkah really is a story that seems kind of like a dream from days past. The dream of the Jewish people is on its way towards realization. That dream is, of course, the goal of our purpose, to be a vessel, a vehicle like the vessel of the menorah that brings the light of the Holy One, blessed be He, into the world. Tá aí, gente. Vamos começar aí analisando o que a Ângela Natel vai falar no canal do Antônio Miranda, né? Teologia Reversa. E vocês vão ficar espantados com o que vocês vão ver aí. Vamos dar o play aí. Por que eu não estou falando contra religiões? Porque na ciência nós trabalhamos com fenomenologia da religião. Nós não dizemos que as pessoas não podem ter religião. Nós analisamos cientificamente as expressões religiosas. E nós precisamos respeitá-las enquanto expressões religiosas. E nesse sentido, quando nós vemos esse fenômeno do sincretismo com o objetivo da domesticação religiosa, ou quando nós vemos essa utilização de uma imagética para subjugação política de corpos de mulheres, de consciência de mulheres, quando nós percebemos que isso é um fenômeno da demonização do diferente. Então, a minha pesquisa, ela tem esse objetivo. Porque da mesma forma que transformaram o culto a deusa Xerá, que era um culto do povo, que era um culto que não tinha fronteiras, não tinha fronteiras políticas, não tinha fronteiras territoriais. E ela é transformada numa deusa para legitimar a monarquia, e é transformada depois, e é objetificada até se transformar na figura de uma árvore, como essa que eu tenho na mão, que é uma árvore estilizada, que foi parar no santo lugar do templo. Isso é uma árvore estilizada, você pode ver a descrição no texto de Êxodo. Ela é uma amendoeira. Oh my God! Uma amendoeira no livro de Êxodo. Rapaz, agora você chocou o Brasil, Ângela.
Ângela, agora você chocou o Brasil inteiro, olha só. Esse daí, Ângela, primeiro, explica pra galera. A Xerá é representada como uma árvore, Olha, tá? E isso é inquestionável. Ela se tornou o símbolo da árvore da vida, né? E ela foi parar sim. Ô, Ângela, aqui a galera ficou louca aqui, ó. Tá? A galera ficou doida aqui, cara. Rapaz. Gente, Aqui, eu ó. tô falando. O pessoal aqui, ó, tô passado aqui, ó, estou pasmo. Rapaz, você tá pensando que Ângela é brincadeira? Vai lá comprar a sua menorada na livraria evangélica pra pôr. Vai lá acender as luzinhas da sua Xerá na época do Natal. Vai enfeitar a sua Xerá na época do Natal. Explica o que é o menorá pra galera, porque tem gente que não Não, conhece. menorá é uma palavra feminina, tá? A menorá é esse candelabro de 7 braços que foi instituído no pós-exílio, né? Com a descrição do templo, com a reestruturação do templo, da religiosidade sacerdotal. E uma das teorias é que a Xerá, ao ser como a árvore era a sua representação, então ela, para mantê-la e manter o povo unido sob o governo sacerdotal, precisava ter um símbolo da deusa lá. Essa é uma teoria possível. teorias. Tá? Então eles botam o símbolo dela lá para manter o povo, para manter pelo menos o povo, não, né? Ela diz respeito ao emocional religioso. É como o Natal, né? Que é ressignificada a data. Vocês viram aí, né? Ela apresentou aí os fatos, o menorá. Tem alguma teoria que diz aí que ela é a árvore sagrada de Axera. A gente tem que rever isso aí, né, dona Ângela? Vamos pegar o Torá, Shemot. Vamos pegar o seu livro, dona Ângela, e analisar esse negócio aí, viu? Bora? Então temos aí o Torá Shemot, né? Onde a gente vai fazer a leitura do candelabro, né? Aí está Êxodo capítulo 25, do verso 31 em diante, o candelabro. Diz o seguinte o texto: farás um candelabro de ouro puro. O candelabro será moldado com que há marteladas, sua base de 3 pés em forma de caixa, sua haste central vertical, seus cálices decorativos, suas esferas em forma de maçã e suas flores serão do mesmo modo todo, de um único lingote de ouro. Não serão feitos de peças de ouro separadas e posteriormente unidas. O candelabro terá 18 larguras de mão de altura. Aí pede para ver aqui na figura 10, né? A figura 10 é isso aqui. Tá vendo? Essa aqui é a figura 10. Né? O candelabro, tá vendo aqui, ó? As folhas, as flores no caso, né? 6 braços sairão diagonalmente dos seus 2 lados. 3 braços do candelabro de um lado dele e 3 braços do candelabro do seu outro lado. Os braços sairão da haste principal à altura da 9ª, 11ª e 13ª largura de mão a partir do chão. Eles se estenderão para cima, atingindo a altura da haste central. Haverá 3 cálices gravados, bem como uma esfera e uma flor, sobre as 3 larguras de mão superiores de um braço, e 3 cálices gravados, bem como uma esfera de uma flor, sobre as 3 larguras de mão superiores do braço seguinte. Assim será para todos os 6 braços que saem da haste do candelabro. Sobre a haste do candelabro
haverá 4 cálices, 3 nas 3 larguras de mãos superiores, como nos outros 6 braços, e uma na 6ª largura de mão a partir do chão, abaixo do ponto em que os braços começam a sair da haste. As 2 esferas e as 2 flores da haste serão gravadas. Uma esfera e uma flor estarão situadas nas 3 larguras de mão superiores da haste, como nos outros 6 braços. A 2ª esfera e a 2ª flor estarão situadas junto ao cálice na 6ª largura de mão. Haverá ainda uma flor logo acima da base. Estas 3 esferas servirão assim de bases para todos os 6 braços que saem da haste do candelabro. Haverá, portanto, 9 flores, 11 esferas e 22 cálices no candelabro. Aí temos uma informação aqui que esta flor não é mencionada explicitamente aqui, mas há alusão a ela em Números 8:4. Juntamente com a base, a haste, os cálices e as flores e as esferas, conforme explicado acima, e os braços do candelabro serão do mesmo todo. Será todo ele martelado de um único lingote de ouro puro. Farás 7 lâmpadas para eles separadamente. Essas lâmpadas não serão marteladas de um mesmo lingote único de ouro. Molda essas lâmpadas de maneira tal que, quando o sacerdote oficiante acender as lâmpadas, elas iluminarão em direção ao seu centro. Faz essas pinças usando para posicionar os pavios e removê-los depois de usados, e suas pás, usando para remover as cinzas que restam depois que os pavios se apagam, também de ouro puro. Este será feito juntamente com todos esses utensílios, exceto as suas lâmpadas, de 1 talento, aproximadamente 48 quilos ou 106 libras de ouro puro. Veja a figura 11. Aí temos aqui a figura 11, né? Equipamento do candelabro, degraus de pedra, pinças para o pavio, pás para cinzas, jarras para azeite e bandeja para utensílios. Aí, ó, é basicamente isso aí, né? Além disso, faz degraus de pedra para o sacerdote subir, a fim de acender as lâmpadas. Moisés não compreendeu todos os detalhes das instruções para a produção do candelabro. Então Deus lhe mostrou a imagem de um candelabro de fogo com seus utensílios. Em seguida, disse-lhe: observa suas formas, que te são mostradas no monte, e faze-os desta maneira. Ainda assim, era complicado demais para Moisés visualizar, de modo que Deus lhe disse que simplesmente jogasse o ouro no fogo e ele assumiria a forma correta. O que dá para entender até aqui o presente momento é que a teoria de Angela Natel não tem base nenhuma. São simplesmente teorias, né? O que, de acordo com o que está aqui, né, são os utensílios para a construção de um tabernáculo, apenas isso. Não tem nada relacionado à Xera. Seria tudo para a construção de um tabernáculo, por isso que o Eterno pediu esses utensílios. Olha só. O plano de Deus de transformar o mundo em seu verdadeiro lar incluía desde o princípio a instituição de um lugar central onde esse ideal pudesse ser expresso e que servisse de ponto focal dos processos por meio dos quais o povo santificaria a si mesmo e ao mundo. Seu local permanente seria o templo em Jerusalém, enquanto o povo ainda estava no deserto
ele consistiria em um complexo portátil, o tabernáculo, o pátio circuncidante e os utensílios específicos que eles seriam colocados. Como será relatado adiante, o povo calculou mal os 40 dias que Moisés disse que permaneceria no monte. Esse erro de cálculos os fez supor que ele houvesse, morrido ali. E isso, por sua vez, os levou a cometer o pecado do bezerro de ouro, e que depois do qual Moisés quebrou as tábuas em que estavam escritos os 10 mandamentos. Após o pecado, Moisés teve que subir no monte Sinai novamente, interceder a Deus em favor do povo e restaurar a relação que se criara na revelação e fora abolida pelo pecado. Conforme mencionado anteriormente, essa relação tinha 2 aspectos: o racional, contratual, e o essencial, pactual. Deus indicou que restituíra o lado contratual da relação, substituindo as tábuas quebradas e os mandamentos nelas inscritos. E mostrou que restabelecera o lado pactual, permitindo que os israelitas construíssem o tabernáculo, para que sua presença pudesse realmente habitar entre eles. A Torá, portanto, expõe aqui os detalhes do tabernáculo e o seu funcionamento, deixando para mais tarde a narrativa do pecado do bezerro de ouro, e da subsequente conciliação, a fim de concluir primeiramente a descrição de ambos os aspectos do vínculo que se formara no Monte Sinai entre Deus e o povo. Assim, como parte de sua conciliação com o povo, Deus falou a Moisés, dizendo: eu perdoei os israelitas o pecado do bezerro de ouro e permitirei que retornem sua tarefa de santificar a realidade. Com essa finalidade, dar-lhe-ei autorização para edificar o tabernáculo, de maneira que a minha presença possa morar entre eles. É só isso, gente. E aí começou-se aqui, no caso, a exigência dos utensílios para a construção dos utensílios do tabernáculo. Tá vendo? Até a arca, argolas da vara da arca, ao templo da arca, tá vendo? Aqui, ó, os anjos, os querubins, para que serve? É para isso, gente. Tá vendo? Deu tudo desenhadinho pro povo construir o tabernáculo. Não tem nada de axera. É tudo teoria. Só blá 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 e só churumela até agora, né? Aqui é o que a Ângela Natel apresenta no seu livro, Axerá. E diz o seguinte aqui, olha. Ela também aparece como formato de uma árvore nas inscrições de Kuntilet. E aqui temos a figura Axerá estilizada como árvore franqueada por animais. Então, o que ela afirma é que o menorá, é a árvore de Axerá. Temos mais essa outra imagem. E nesta imagem diz o seguinte: na epigrafia, bem como na iconografia, Axerá aparece de diversas formas. Ela foi registrada na história tanto na escrita como nos desenhos, às vezes em ambas as formas numa única inscrição. Desde períodos mais antigos que a língua hebraica, como no final da Idade de Bronze, tardio em Laques, onde Axerá aparece desenhada como uma menorá, um candelabro, flanqueada por 2 animais de novo, Então temos a figura aí, O que se percebe é aquela imagem anterior, aqui um animal, outro animal, e aqui o que temos aqui é uma árvore, Mas até então o que me parece aqui é discernir se isso realmente é um menorá, ou parece que é menorá,
ou o que o escritor entende com o menorá, né? Porque se eu der um zoom aqui, ó o zoom, tá vendo? Então parece que é uma menorá, mas será que é uma menorá? Então fica aquele jogo, né, de eu dizer na escrita que é uma menorá e pegar o desenho, né? Até que ponto aquilo que é dito é verdade? Por que eu quero dizer isso aí? Veja bem. É a mesma coisa eu pegar, por exemplo, a bandeira de Israel com essa estrela aí. Existem alguns movimentos que afirmam que essa estrela de Davi é a estrela de Renfã. Olha só, deixa eu dar um zoom aí, né? É essa estrela aí, ó. Vou dar um melhorzinho aqui, ó. Aí, ó. Que é a estrela de Davi, é a estrela de Renfã. E aí, quando a pessoa ela não faz uma pesquisa perspicaz e mais aprofundada para distinguir as vários tipos de estrelas existentes, para separar o que é a estrela de Davi, o que é a estrela de Renfã e outras estrelas do satanismo, por exemplo, né? Sabe? Vai demorar um pouco, né? Porque a pessoa vai pegar isso aqui, né? Aqui temos aqui que é a estrela de Renfã, né? Tá meio distorcido. Temos aqui um ser no meio, né? Com chifres, né? Enfim, e dizer que isso aqui é isso aqui, por exemplo. Ah, porque é uma estrela. Aqui já parte do satanismo, né? Onde o pentagrama era apontado para baixo. Isso aqui, né, é bem diferente disso aqui também, ó. Tá vendo? Muito diferente. Então é necessário que a pessoa ela saiba primeiramente o que é a estrela de Davi, não só por aquilo que as pessoas afirmam ou por acreditar que é, mas também ser neutro. Por exemplo, eu não sou, vamos dizer assim, eu não gosto de judaísmo, não gosto de religião, vamos estudar o que é judaísmo, estrela de Davi no judaísmo. Então o que acontece? Eu tenho até um vídeo no canal onde eu falo sobre a estrela de Davi e as diferenças de estrelas, né? Para justamente a pessoa saber a diferença disso para isso. Existem diferenças. Então, se for basear no que as pessoas dizem, quando a pessoa olha para o céu, ela vai encontrar o quê? Um monte de estrela? Um monte de Renfã na estrela? Então, temos que separar aí o que é uma estrela de satanismo, né? Que é diferente disso, que é diferente disso. Isso aqui é outra coisa, né? E quem quiser saber mais sobre a estrela de Renfã, eu convido você a visitar o meu canal no YouTube, né? Na parte da playlist, vai ter lá uma playlist chamada Estudos Judaicos, né? Onde se você vai subir lá em cima, ali eu começo uma pequena série explicando essas diferenças de estrelas aí, ó. Parte 1, a estrela de Davi é realmente a estrela de Renfã? E por aí vai, e vamos até a parte 4 aí, explicando para as pessoas saberem discernir essas diferentes tipos de estrelas, né? Que uma estrela é uma coisa, outro tipo de estrela é outra. As pessoas acabam aqui não misturando, né? Então, o que eu posso chegar na conclusão dessa parte? A conclusão que eu chego é que Angela Natel, ela foi infeliz em afirmar que Menorá é a árvore sagrada de Axera. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Ela misturou, parece que é, né? É igual que eu pegar a estrela de Davi e querer falar e afirmar que a estrela de Davi é aquilo que Estevão afirmou que eles adoravam no passado, a estrela, os astros, a estrela de Renfã, né? E se você pesquisar uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então essa informação da Angela Natel não procede.